Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Dá continuidade à reunião do mês de março, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, na pauta dos processos do dia 18 de março de 2021, da sessão das 14 horas. Nós já antecipamos o julgamento dos itens 87 a 89, e agora vamos proceder ao julgamento do item 90, recorrente Termo Ceará, relator conselheiro Ricardo Marosa, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Bom, esse caso trata de uma compensação de crédito decorrente de pagamento indevido de estimativa de RPJ referente a julho de 2005, no valor original de R$ 1.718.000 aproximadamente. O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de que o crédito pleiteado não existe, vez que o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte. Manifestação de inconformidade alegou basicamente que o valor recolhido por estimativa referente à apuração realizada no mês de julho de 2005 foi de fato indevido. Houve prejuízo fiscal. O referido prejuízo também foi devidamente informado na DCTF retificadora. A DRJ não concordou, alegando que as estimativas efetivamente recolhidas são antecipações do tributo devido ao final do ano calendário. Consequência passiva de restituição somente é o saldo negativo apurado na declaração de ajuste. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, no qual essencialmente alega que, 1. Não existiam valores a serem recolhidos a título de estimativa do mês de julho de 2005, vez que houve no período balancete de suspensão, conforme demonstra a DCTF retificadora. 2. A hipótese de pagamento indevido em face do balancete de suspensão é totalmente diferente dos créditos que somente são identificados ao final do período de apuração. E 3, mesmo que se admita a existência de um mero erro formal, isso não ocasionou prejuízo à Receita. E 4, cita a jurisprudência da Câmara Superior, que contempla o seu entendimento. Este relator, quando ainda compunha a primeira TO da quarta Câmara desta sessão, analisou o caso sobre a ótica da súmula CARF número 84 e propôs a conversão do julgamento em diligência, por entender que havia verossimilhança nas alegações recursais. Promovida a diligência, a autoridade fiscal elaborou um despacho decisório, folhas 81 a 88, que concluiu pela homologação da DECOMP, objeto do presente processo. Ok? Bom, o recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatada a questão da impossibilidade de aproveitamento do pagamento da estimativa como crédito levantado pela decisão recorrida, foi superada pela jurisprudência simulada na súmula CARF número 84. O processo foi, então, encaminhado para a unidade de origem, que, por sua vez, remeteu o caso para a equipe regional de auditoria do crédito. Esta, através do despacho decisório número 161/2019, folhas 81 a 88, promoveu detalhada análise e expressamente se manifestou pela homologação da DECOMP, que é o objeto da presente demanda do processo, conforme folhas 1 a 5, do processo em papel que foi digitalizado. Então, eu entendo que há que se dar guarida à pretensão recursal e oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso. Então, o relator está dando provimento ao recurso. Ricardo, que a princípio, quando você começou a ler, eu pensei que isso aí teria que ser jogado lá para o saldo negativo, mas ele apurou o balancete de suspensão no período, né, e o despacho lá, eles validam isso daí, né? Entendeu? Porque, assim, a princípio, não haveria pagamento indevido em julho e teria que ser levado lá para, assim, a gente poderia até reconhecer, mas reconhecer como saldo negativo, mas pelo que você até mencionou aí, ele levantou o balancete de suspensão. Não sei, não é caso de aplicação direta da súmula 84? Porque a súmula 84, ela reconhece que pode haver um pagamento indevido de estimativa. Tipo, o cara devia 300 e pagou 500. Então, há um pagamento indevido de 200. Né? Eu não leio a súmula 84 como dizendo que o valor pago a título de estimativa pode, desde logo, ser pedido sem necessitar ser levado ao final à apuração do final do período, se ele for devido, né? Digamos que ele era devido naquele mês, o contribuinte não pode pedir desde logo, ele tem que levar para a apuração. Mas, eventualmente, pode haver um pagamento a maior ou indevido a título de estimativa, que é o que parece ser o caso aqui, que o contribuinte leva o balancete de suspensão, então ele não devia nada em julho, então a partir daquele momento ali ele já poderia fazer o requerimento. Acho que é justamente o caso aí.
Eu também entendo assim, eu não entendi exatamente qual foi a sua colocação, mas você está dizendo que se houvesse ali, vamos dizer que houvesse um valor de débito, e nesse valor de débito o contribuinte pagou aquele débito, exatamente aquele valor, aí seria o caso mas aí eu acho que o contribuinte raramente pede como pagamento de essa era a polêmica antes, né, que o contribuinte pedia o valor da estimativa como estimativa e não como saldo negativo, apesar de estar devendo valores. Por isso que não se admitia, porque ele teria que levar o saldo até o final do ano, porque aí ele vai estar ganhando a Selic, né? Verdade. Bom, eu me lembro de casos assim, que o contribuinte tem ali direito ou seja, ou todo o valor pago, né, na estimativa, ou parte, que aqui no caso seria todo, porque ele teve balancete, e ele quer, a DRJ diz que não, ele tinha que ter feito o saldo negativo. Eu só não entendi por que a primeira decisão, na primeira decisão está dizendo que ele devia o valor. Qual decisão? O despacho decisório, o primeiro, o original. É que ele retificou, Sérgio. Pelo que eu vi aí, ele retificou Eu não me lembro. Pelo relatório do Ricardo, ele retificou, que a DCTF original ele confessava um débito. Ele retificou para confessar a inexistência de débito. Acho que ele tinha recolhido com base na receita bruta e aí viu que se fizesse balancete de suspensão ele não devia nada e aí ele retificou a DCTF. Ok, então, por unanimidade de votos aí, tranquilo? Não acordo nos membros colegiados, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E aí nós temos agora uma sequência de processos da recorrente Projectos Consultoria de relatoria do conselheiro Cleucio. São iguais, Cleucio, ou não? Não, Paulo, não são iguais, não. Tem ele tem uma relação lógica com o outro, até deixa eu pegar aqui, né? Mas eles não são iguais. Vou pegar aqui, não. Tem uma relação lógica com 93. Tá, mas pode seguir a ordem da pauta? Como? Pode seguir a ordem da pauta aí? Pode. Tá, então, item 91. Pode começar. Então, 91. Vamos começar, então, pelo 91, né? Aqui, presidente, é o seguinte, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 9ª turma, do RJ Rio de Janeiro, considerou procedente em parte manifestação de inconformidade apresentada pela empresa indicada acima. Em síntese, trata-se de processo de compensação em que a empresa, ora recorrente, transmitiu o PERDECOMP de final 2975 para compensar saldo negativo de RPJ referente ao 4º trimestre de 2004. As informações básicas da compensação podem ser resumidas com os dados abaixo. Eu faço um quadrinho aqui, né, com os dados da compensação. PERDECOMP, DIPJ e o que foi reconhecido no despacho decisório. Como se vê, o despacho decisório de folhas declarou não haver saldo credor disponível para a compensação referente ao 4º trimestre de 2004. A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, alegando, em resumo, que o crédito informado no PERDECOMP era existente e decorreu de retenções na fonte em montante superior ao IRPJ efetivamente devido. Para comprovar o alegado, juntou planilha descrevendo informações das fontes pagadoras, notas fiscais, cópia da ficha doseada da IPJ e cópias do PERDECOMP. Em sua decisão de folhas, a DRJ esclareceu que, nos casos de saldo negativo composto por tributo retido na fonte, a prova da retenção não se dá unicamente por meio de notas fiscais, devendo-se fazê-lo mediante DIRFs do período. Assim, em consulta a tal documentação, constatou que a empresa teve retenções no 4º trimestre de 2004 que somaram 586.167. Descontando-se o IRPJ devido, no valor de 247.994,
o valor do saldo negativo a ser reconhecido seria 320.172. A recorrente interpôs recurso voluntário de folha, sustentando inicialmente que as notas fiscais e demais documentos apostados, desde a manifestação de inconformidade, comprovam o crédito informado no perdeconto. Seja como for, a DRJ teria se equivocado no cálculo do valor do saldo negativo, porquanto a diferença entre as retenções confirmadas e o RPJ devido era 338.172 e não 320.172, conforme consta da decisão recorrida. Não juntou documentos com o voluntário e ao relatório. Reprovado. Bem, recurso é tempestivo, preenche os requisitos, então deve ser admitido. Em síntese, a controvérsia se refere ao montante de IR-fonte que compôs o saldo negativo de RPJ referente às retenções ocorridas no quarto trimestre de 2004. A empresa alega que o saldo negativo soma ao total de 362.146, enquanto a DRJ apurou o montante de 320.172. Para validar sua tese, a empresa alega que as planilhas e as notas fiscais juntadas com a manifestação de inconformidade comprovam o valor do crédito informado no perdeconto. Além disso, ainda que prevaleça esta alegação, subsidiariamente, argumenta que a própria DRJ confirmou um total de retenções no período que soma 586.167. Descontado deste valor, o IRPJ recolhido, tem-se o resultado de 338.172 de saldo negativo, e não 320.172, como constou da conclusão da decisão recorrida. Assim, pede subsidiariamente o provimento do recurso para reconhecer o montante de 338.172 como crédito e a consequente homologação da compensação até esse valor. Com relação à primeira tese da recorrente, as notas fiscais e planilhas anexas realmente não são prova suficiente do IR-fonte que compõe o saldo negativo do IRPJ. Isso porque se trata de documentos unilaterais emitidos pela própria contribuinte. A prova, nestes casos, deve recair sobre as DIFs e outros meios idôneos em que fique demonstrado o valor líquido de receita oferida pelo contribuinte do IRPJ. No caso dos autos, a DRJ consultou as DIFs nos sistemas da Receita e chegou a determinado resultado, o qual deve ser considerado como prova suficiente a atestar o montante de retenções realizadas. Para refutar este fato, a empresa deveria ter trazido com o recurso voluntário outras provas, tais como escrituração contábil, extratos bancários com a prova dos recebimentos líquidos, entre outros. Assim, afasta-se a primeira alegação da empresa de que o crédito informado na DECOMP deveria prevalecer, pois estaria devidamente comprovado o total de IR-fonte no período por meio de planilhas e notas. Pode continuar, presidente, ou vamos discutir esse ponto? Pode continuar. Quanto ao segundo argumento, nota-se que, realmente, a DRJ confirmou um total de 586 mil de IR-fonte no quarto trimestre de 2004. Descontando-se deste resultado o IRPJ devido, no valor de 247.994, tem-se um montante de 338.172 e não 320.172, como concluiu a decisão recorrida ser o valor de saldo negativo apurado para o período. Neste ponto, tem razão a recorrente, pois o valor de saldo negativo correto é 338.172. Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento parcial para reformar a decisão da DRJ no ponto em que reconheceu como direito creditório da recorrente o montante de 320.172 de saldo negativo, quando o valor correto era 338.172, devendo a compensação ser homologada até este último valor. Ok, então o relator está dando provimento parcial. Alguma consideração? Não podemos votar por unanimidade? Ou alguém tem algum? Flávio, tem dúvida? Não, eu acho estranho, que acho que de fato a DRJ deve ter errado o cálculo aqui, tá? Assim. Na hora de fechar o número, alguma coisa, ela não...
A primeira parte, da prova do valor que não foi reconhecido, eu acho que está tranquilo. A conta eu refiz aqui e realmente bateu. Agora, ele errou em 18 mil, eu não faço a menor ideia. Deve ter digitado um número tipo assim, errado. R$10, R$20, R$100. Eu invertei o número, né? O 2 pro 8, enfim. O número é muito maluco. Errou aí na digitação, né? Só uma questão, Clécio, eu acho que a gente tem colocado no mandamos ali final, reconhecer crédito adicional de... Não tem isso. Mas eu acho que a forma que está aí, eu acho que está clara. Tá claro, né? De fato, a gente tem reconhecido o valor adicional, né? Mas, na verdade, a DRJ já tinha reconhecido esse valor, né? Ele não está alterando, ele não está reconhecendo nada mais do que ela tinha reconhecido de fato. Né? Não, perfeito, eu só ajudei se colocar o valor da diferença, facilitava, mas tanto faz. Isso, na verdade, é até um embargo do acordo da DRJ. Artigo 32, se não me engano. Colegiado por unanimidade de votos, ainda provimento parcial, recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. E aí tem 92. Então, 92. Esse 92, presidente, deixa eu só colocar aqui na tela para eu ler. Esse 92, bom, esse aqui já é aqueles casos de perder comp, aquelas confusões, né, de perder comp, que a gente tem que tentar destrinchar o que aconteceu. E eu estou aqui, já até antecipo, viu, Paulo? Eu estou propondo aqui uma diligência, mas eu confesso que eu fiquei com muita dúvida nesse caso aqui, e eu estou realmente disposto a ouvir o colegiado. Se o colegiado tiver um entendimento diferente, eu acho que eu aplicaria aqui o primado da colegialidade. Mas, em todo caso, eu vou ler o relatório, porque ele tem um relatório que aí a gente entende, né, a situação. Ele é muito confuso, esse caso aqui, tá? Bom, trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra a decisão da 9ª turma da RJ do Rio de Janeiro, considerou procedente, em parte, manifestação de inconformidade apresentada pela empresa. Em síntese, trata-se de compensação de saldo negativo de RPJ referente ao segundo trimestre de 2006, no valor de R$ 485.981, transmitido por meio de várias RCOMPs. O saldo negativo foi composto de R-fonte e, de acordo com as informações da contribuinte, resultou do montante de R$ 648.860 de R-fonte, menos R$ 162.878 de RPJ devido. O despacho decisório não reconheceu algumas compensações e outras reconheceu parcialmente. Além disso, a DRF reconheceu o valor de R$ 628.643 de R-fonte e, subtraído o valor de R$ 162.872 de RPJ, chegou-se ao crédito de R$ 465.764. Assim, o saldo negativo informado pelo contribuinte foi considerado insuficiente para compensar todos os débitos indicados. Como consequência, a DRF homologou parcialmente a compensação transmitida pelo PERDECOMP de final 90-91 e não homologou as compensações transmitidas pelos PERDECOMPs de final 0713, 3018, 0518 e 3028. O crédito tributário, decorrente das compensações não homologadas, totalizou 480.692, acrescido de multa e juros de mora. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o crédito que compensou os débitos nos PERDECOMPs de final 0518 e 3028 é referente ao terceiro trimestre de 2006 e não ao segundo trimestre do referido ano, conforme pode ser visto na página 2 dos citados PERDECOMPs. Por conseguinte, a não homologação das mencionadas compensações mostra-se manifestamente equivocada, pelo que seria necessário que os débitos declarados nos citados PERDECOMPs, 217.000 e 91.000, fossem excluídos do montante do crédito tributário exigido, anulando-se a decisão contida no despacho decisório. Quanto aos débitos decorrentes das demais compensações não homologadas, PERDECOMPs de final 0713 e 3018, alega que recolheu os respectivos débitos, para tanto, junto a diversos documentos fiscais e DAFs,
que demonstrariam os citados recolhimentos. Em sua decisão de folhas, a DRJ reconheceu os valores de IR-fonte conforme declarado no despacho decisório. Acolheu o argumento do contribuinte de que os PDCOMPs de final 0518 e 3028 se referiam ao terceiro trimestre de 2006 e não ao segundo trimestre do mesmo ano. Assim, excluindo-se os débitos não compensados em tais DECOMPs do montante do crédito tributário exigido, o débito foi reduzido para 171.661. Esclareceu também a decisão recorrida que as compensações referentes aos PERDECOMPs de final 0518 e 3028 foram vinculadas ao processo de final 75. Esse processo é de minha relatoria também, é o próximo da pauta. E neste seriam analisadas, devendo o saldo devedor ser transferido, melhor dizendo, para o mencionado processo. Transcrevo a parte dispositiva da decisão que ilustra bem os fatos. Eu vou ler aqui, Paulo, porque é importante, porque isso aqui é a base de toda a questão, né? Dessas duas PERDECOMPs. Em face do exposto, a DRJ falando, né? Em face do exposto, voto pelo provimento parcial da manifestação de inconformidade para não reconhecer qualquer direito creditório e determinar que se transfira deste processo de crédito para o processo de crédito de final 75, que é o próximo da pauta, os PERDECOMP 0518, processo tal, e o PERDECOMP de final 3028, processo tal, né? O qual deverá ser dissociado deste processo e associado ao processo de final 75. Né? Nos dois casos, ele associa, portanto, os débitos, né, para esse processo de final 75. Com o que se passe a cobrar 171.661 de principal, acrescido da multa de mora, de 20%, e dos juros de mora, levando-se em consideração os pertinentes pagamentos já efetuados. Agora, digo eu outra vez aqui no meu relatório. A empresa interpôs o recurso voluntário de folha, sustentando, em síntese, que o valor de 171.661 corresponde às compensações não homologadas neste processo. E teria sido recolhido, razão pela qual não poderia permanecer ativo e transferido para o processo de final 75. Desculpa interromper. Anexados com a manifestação de inconformidade. Só desculpa me interromper, é que nessa parte aí que você fala dessa transferência, na verdade, ele não foi o que foi transferido para esse processo de final 75 foram aquelas duas DECOMPs lá, né? Uhum. Esse débito de 171, ele continuou sendo cobrado neste processo administrativo. O que a contribuinte está assim, surgindo é que ela está dizendo que ela já pagou ele, entendeu? Sim. Não tem nada a ver com a transferência para o outro processo. Você colocou aí, pela qual não poderia permanecer ativo e transferido para o processo, mas na verdade ele não foi transferido para aquele processo. A decisão da DRJ diz que com o que se passe a cobrar, né, os 171 mil de principal, acrescido da multa. É verdade, eu me expressei mal aqui, mas no voto eu vou enfrentar só os 171 mil. Tranquilo. E a outra questão transferido, né, eu acho que não corresponde. Desculpa, aqui eu falei, eu me expressei mal aqui. Deixa eu até já corrigir, Paulo, para não ficar. Presidente do voluntário, sentando em síntese que o valor de 171 corresponde às compensações não homologadas neste processo e teria sido recolhido, razão pela qual não poderia permanecer ativo. Então, sim, mas, peraí, Paulo, mas é porque isso aqui é o contribuinte que alega, né? Então aqui... não, mas ele não alega isso. Eu li o recurso voluntário, o que ele está dizendo é, eu já paguei esse valor de 171, mas ele está falando desse processo aqui. Ele não está falando do outro. Beleza, então... Dele. Você viu aí, eu vou fazer a alteração aqui. Eu estava achando que eram palavras dele. Mas tudo bem, eu acho que isso não vai influenciar no resultado do voto. É só a descrição aí que não está... Ok. Eu entendi. Eu já... O Ricardo estão pedindo para falar, mas ele pode acabar o relatório?
Vocês querem esclarecer alguma coisa, João? Eu achei que já tivesse acabado. Pode acabar. Estou terminando aqui, né? Ele reitera que os comprovantes de recolhimento foram anexados com a manifestação de inconformidade ao seu relatório. Então, Gustavo, primeiro. Achei até que o Ricardinho ter levantado a mão. Desculpa até adiantar a discussão, eu sei que o Clécio vai propor diligência, mas não é o caso não, né? O contribuinte pagou o débito. Tem litígio, tem discussão. Mas tem uma diferença. Ele teria que discutir isso aqui lá na unidade de origem. Mas mesmo tendo uma diferença? É porque, assim, a discussão aqui do processo é a DECOMP. A DECOMP, o crédito foi reconhecido, uma parte, foi homologado até onde foi reconhecido, e o restante está sendo cobrado. Isso daí ele vai discutir, ele não está discutindo que existe algum erro na DECOMP quanto a esses débitos, né, que são aquelas matérias que a gente analisa aqui. O que ele está dizendo só esse débito que eu estou sendo cobrado aqui, eu já paguei. Bom, isso daí ele tem que alegar perante a unidade administrativa. Né? Bom, mas vamos ver o Ricardo aí, quer falar alguma coisa. Não, só para entender uma coisa, esses dois outros DECOMP que houve equívoco e que foram transferidos para lá, em nenhum momento se alocou parte do crédito que foi reconhecido a essas DECOMPs, que aí, em algum momento eu entendi que ele queria uma transferência, já que foi para lá, não tem nada a ver. O crédito reconhecido, ele foi usado para homologar essa 90-91, somente, uma parte dela, na verdade. Ficou essa 0713, essa 3018, essa 0518 e a 3028. As 4 ficaram cobradas integralmente. Aí 2 passaram para o outro processo e 2 ficaram nesse. Então, nesse processo está sendo cobrado a parte da 0713, a 0713 integral, a 3018 integral e uma parte da 9091. Presidente, se o colegiado assim decidir, achar melhor que não devemos converter em diligência, a minha dúvida foi isso, porque eu somei ali as parcelas que foram pagas e tem uma diferença, né? Eu só encontrei 111 mil de pagamento. E é 171 mil débito, né? Por isso que eu propus, mas se o colegiado entende que é caso aqui de dar provimento, eu não me oponho, eu já tinha até anunciado. Na verdade, é nem conhecer do recurso, né? Aqui é diferente daquele caso em que o colegiado tem se pronunciado, que eu até não concordo, mas enfim, que é quando você tem uma duplicidade. Não, eu já paguei esse débito lá em 1800 e cafunga e estou compensando ele de novo. É diferente desse caso. Daquele, olha, eu tenho uma compensação, aqui eu tenho um crédito num débito, essa minha compensação não foi suficiente, eu fui e paguei esse débito. Ou seja, o ato de pagar é posterior ao pedido de compensação e não anterior, você não tem duplicidade. Então, você não teria aquela discussão de encontro de débito e crédito como acontece na decisão que o Paulinho mudou de entendimento no passado. Aqui ele simplesmente pegou e pagou. E esse tipo de questão a gente não tem nem... Aí, mais do que nunca, não tem competência para engenharia. É a perda do objeto, é isso que você está sugerindo. Na verdade, você não tem litígio mais. Essa discussão não faz parte do contencioso aqui. Mas, deixa eu ver se eu entendi. Esse litígio não foi transferido para outro processo? Não, esse débito não. Não, só do Essa parte que ele alega que pagou é o que ele está sendo cobrado nesse processo. É como se ele tivesse tido um auto de infração, cobrando alguma coisa, e ele entra com um recurso querendo dizer que, olha, eu paguei o débito aqui do auto de infração. Aí não tem. Entendeu? Tem que pegar na DRF. É uma dúvida prática mesmo. E foi por isso que eu propus a diligência. Mesmo então, nós não tendo certeza se ele pagou integralmente o débito, isso não suscita matéria recursal. Para a gente pedir uma diligência para confirmar. Cobrança. Não é nossa competência. Ele vai ter que discutir lá com a Receita se ele pagou ou não, se ele pagou ou não pagou. Se ele pagou. Se o colegiado tiver essa visão, eu confesso que realmente eu propus aqui a diligência. Eu fiquei em dúvida com relação a essa questão aí dos valores, mas eu acho que é perda do objeto e não me oporia em converter o voto para não conhecer do recurso por não ter mais objeto recursal. Assim, o objeto que ele podia
recorrer seria sobre a parcela do crédito que não foi reconhecida. Isso daí ele não recorreu, né? Seria o que a gente teria competência. Quanto a essa parte do recurso, essa matéria tratada no recurso, é matéria de cobrança. É competência lá da Receita Federal, não é competência da gente. Então, não haveria litígio aí em relação às declarações de compensação. Né? Por mim, eu não vejo nenhum problema em converter o voto de diligência para esse objetivo, de não conhecer do recurso pela ausência, né, de objeto recursal. Se todos estiverem de acordo, eu converto. Ok. Eu acho que é a ausência de competência, né, da gente para tratar dessa matéria que ele traz, né? A matéria só de pagamento mesmo, né? Quem afere é a Receita, né? Cobrança. Eu acho que esse caso é parecido com aquele da Gerdau, do Gustavo, não é? Que eu fiz que o cara ganhou, na verdade, estava discutindo uma questão que a gente tinha como analisar, eu acho que... Não, mas no caso da Gerdau, ele estava discutindo a correção do crédito. Ele ainda estava discutindo o crédito, e não o débito. Agora, eu nunca tinha visto essa situação, não, de tirar os dois perdecompes e transferir para outro processo. Foi a primeira vez. Às vezes eles misturam trimestres, André. Mas a DRJ fez isso, né? A gente já pegou o processo assim. Eles fazem salada de trimestres. Na minha turma. Okay, então, pode ser, acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, e aí o que o senhor vai fazer esse ajuste aí. Olhando aqui o acórdão da DRJ, eu estou entendendo aqui que essas duas decompras foram transferidas para outro processo. Sim, é o próximo item da pauta. Mas não é o que está sendo cobrado. Entendeu? O débito dessas duas decompras não são os 171 mil? Não. O 171 é o que ficou nesse processo. É que a ligação deles são... Liberado aqui, tá certo, tá bom. Que ele pagou e que era de outro período. Ok, então item 93 agora. Ainda da mesma referência. 93, né? Bom, então 93 é exatamente o processo que recebeu aquelas perdecompes, né? Retiradas desse processo que nós acabamos de decidir. Então aqui... Está-se recurso voluntário, interposto contra a decisão da nona turma, da RJ Rio de Janeiro. Bom, em síntese, o caso versa sobre compensação de saldo negativo de RPJ, referente ao terceiro trimestre de 2006, no valor de 654.425, transmitido por meio de várias perdecompes. O saldo negativo foi composto de R-fonte e, de acordo com as informações da contribuinte, resultou do montante de 729.943 de R-fonte menos 75.518 de RPJ devido. O despacho decisório não reconheceu algumas compensações e outras reconheceu parcialmente. Além disso, a DRF reconheceu o valor de 706.982 de R-fonte e, subtraído o valor de 75.518 de RPJ, chegou-se ao crédito de 631.463. Assim, o saldo negativo informado pelo contribuinte foi considerado insuficiente para compensar todos os débitos indicados. Como consequência, a DRF homologou integralmente as perdecompes de final 9066-4732 e parcialmente a perdecomp de final 6738. O crédito tributário decorrente da compensação homologada parcialmente totalizou 22.131, acrescido de multa e juros de mora. A empresa apresentou manifestação de inconformidade e documentos de folhas, alegando que o crédito que se diz titular soma 710 mil ao invés de 631.463, como apurado pela DRF. Para sustentar seus argumentos, elabora uma tabela e junta notas fiscais que demonstrariam ter sido retidos o valor de 2.612 de prestação de serviços. Igualmente, elabora a tabela e junta notas fiscais referente ao valor de 857 mil,
desculpem, R$ 857, que resultaria da diferença entre R$ 1.108, valor total de retenções de IR-fonte, e R$ 251, valor reconhecido pelo despacho decisório. Acrescenta que os perdecompes de final 9066 e 6738, homologados, total e parcialmente, não se referem ao terceiro trimestre, mas ao quarto trimestre de 2006. Finaliza argumentando que inexiste o saldo devedor apurado no despacho decisório e que seu crédito alcança o valor de R$ 710.452, razão pela qual pede seja a compensação homologada integralmente. Em sua decisão de folhas, a DRJ esclarece que o despacho decisório já teria confirmado os CNPJs que teriam realizado retenções de IR-fonte. Eventual alteração desse quadro não seria possível em sede de manifestação de inconformidade, mas por meio de retificação tempestiva do PERDECOMP. Conclui que não havia como considerar o valor pleiteado de 2.612 de IR-fonte. Quanto à diferença de 857, a decisão recorrida afirma que consultou o sistema DIRF e confirmou que a fonte pagadora teria retido somente R$ 251, de modo que não haveria qualquer IR-fonte adicional a considerar. Esclarece também que a nota fiscal apresentada, folhas tais, de número tal, emitida em 17/7/2006, com vencimento em 8/8/2006, no valor de R$ 57.140, com IR-fonte, no valor de R$ 857, 1,5% de R$ 57.140, no máximo serviria para comprovar uma diferença de R$ 605 de IR-fonte, 857 menos 251. Ocorre que não há prova da ocorrência do pagamento pela fonte pagadora do valor líquido de R$ 53.626, 57.140 menos 857 de IR-fonte, menos 371 de PIS, COFINS, etc. Bom, retorno então para o texto do relatório. Assim, manteve o valor de 631.463 de saldo negativo de IRPJ para o terceiro trimestre de 2006, como no despacho decisório. Sobre a alegação de que as DECOMPs de final 9066 e 6738 se referiam ao quarto trimestre e não ao terceiro trimestre de 2006, explicou a DRJ que somente esta última DECOMP se referia ao quarto trimestre. A outra se vinculava ao terceiro trimestre de 2006, como informado inicialmente. No mais, acrescentou que as DECOMPs de final 0518 e 3028, referentes ao terceiro trimestre de 2006, são oriundas do processo de final 23, de minha relatoria no CARF, e pautado para esta sessão, que foi exatamente o que nós acabamos de decidir. Foram transpostas para o presente processo. Considerando que no terceiro trimestre de 2006 não havia mais crédito a ser compensado, o valor dos débitos compensados naquelas DECOMPs se transformaram em débitos da empresa, que serão cobrados a partir do resultado do presente processo. Os débitos representados pelas mencionadas DECOMPs são aí a DECOMP de final 0518, 217.150, e a DECOMP de final 3028, 91.881. Em relação ao saldo devedor de 22.131, resultado da homologação parcial da DECOMP de final 6738, esclareceu a DRJ que tal poderia ser compensado com eventual crédito do quarto trimestre de 2006, indicado no respectivo PERDECOMP. No entanto, compulsão da DIPJ do período, a DRJ verificou que o saldo negativo somou 161.130, sendo que, na composição deste valor, tem-se IR-fonte no valor de 553.340. Segundo a DRJ, este valor corresponde às retenções lançadas na DIRF, a qual teria sido consultada pelos julgadores. No entanto, na DECOMP de final 6738, teria sido informado, provavelmente por engano, um saldo negativo de IRPJ de 755.409. Assim, concluiu que, com relação ao saldo negativo de 161.130, apurado para o quarto trimestre de 2006, este poderia ser compensado até o limite desse crédito,
com o débito de 22.131, acrescido de multa e juros de mora, referente ao trimestre anterior, terceiro trimestre. Inferiu também a decisão recorrida que os valores de 217.150 e 91.881, decorrentes das decompes de final 0518 e final 3028, transferidas do processo de final 23, constituiriam débito da empresa, uma vez que não remanesceu crédito para o período do terceiro trimestre de 2006. A empresa interpôs recurso voluntário, sustentando em síntese que o crédito referente ao terceiro trimestre de 2006 correspondia a 710.452, mantendo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. Quanto às decompes de final 0518 e 3028, transferidas do processo de final 23, aduziu que tais não poderiam ter sido tratadas no presente processo para constituir crédito tributário, porque o despacho decisório deste processo não teria analisado as decompes em questão. O procedimento adotado pela decisão recorrida teria violado as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Finaliza pedindo a produção de provas, sustentação oral e provimento do recurso. E é o relatório. Não sei se deu para entender a confusão que é esse caso aqui. Deu até a clareza de como é confuso esse negócio de perder conta. É muito confuso. É um quebra-cabeças, assim, que você quebra a cabeça literalmente, até entender, né? Eu até me arrependi de ter colocado lá o F de fácil para esse caso aí. Não, mas tranquilo, acho que vai. Pode prosseguir, então, para o voto. Pode para o voto? Tá bom. Bom, recurso é tempestivo, estou admitindo, não teve preliminares, então eu passo a análise de mérito. Aí, presidente, eu estou propondo o seguinte, eu até deixei grifado aí em amarelo no voto, para que a gente, então, resolva esse primeiro item aqui, nesse encaminhamento que eu estou propondo. Se for diferente, pode prejudicar a análise dos demais, tá? Bom, divergência do valor de 2.612 de R-fonte. Primeiro, se resume ao fato de que a DRJ confirmou o valor de saldo negativo de RPJ para o terceiro trimestre de 2006 no valor de 631.463. Esse valor resulta de 706.982 de R-fonte confirmado, subtraído o valor de 75.518 de RPJ devido. A empresa, por sua vez, sustenta que o total de R-fonte reconhecido no despacho decisório deixou de considerar R$ 3.469, composto de 2.612 de R-fonte retido nas notas fiscais de prestação de serviços e mais R$ 857, que resultaria da diferença entre 1.108, valor total de retenções de R-fonte, e 251, valor reconhecido pelo despacho decisório. Esta diferença, esta última, né, será analisada na próxima subseção. Então, eu dividi, né, por valores, esses 857 eu vou analisar no próximo subitem. Para o valor de 2.612, a DRJ sustenta o seguinte: os valores informados no PERDECOMP, que já foram integralmente confirmados no despacho decisório, não podem ser alterados por meio de manifestação de inconformidade, uma vez que o meio próprio deste tipo de alteração é a retificação tempestiva do PERDECOMP. Assim, não há como ora se considerar o valor pleiteado de 2.612 de R-fonte. Pelo que se depreende da decisão, a DRJ considerou que, uma vez informadas as fontes pagadoras no PERDECOMP e seu respectivo montante, foi fixado o total de tributo devido na fonte. Eventual alteração desse total dependeria de retificação do PERDECOMP. A fase controvertida do processo de compensação deve recair sobre os valores e informações constantes do PERDECOMP. No caso, a DRJ confirmou que a empresa teve um total de 706.982 de R-fonte. A recorrente afirma que sobre este valor deveriam ser acrescidos mais 2.612 de retenções na fonte e, para comprovar o alegado, junta notas fiscais e elabora uma planilha indicando os CNPJs das fontes pagadoras.
Registre-se que nos autos não está anexada a DIPJ, o que poderia servir de elemento indicativo dos valores efetivos de retenção sofridas pela empresa no período. Apesar disso, a decisão recorrida informa que a empresa informou, no pleonasmo aqui, né? A decisão recorrida aduz que a empresa informou na DIPJ e no PERDECOMP um total de retenções de 729.943, superior, portanto, ao que informa agora em suas defesas. Veja-se, na manifestação de inconformidade, a interessada alega que o IR-fonte do terceiro trimestre de 2006 foi de 710 mil, e não o valor de 706, confirmado pelo despacho decisório, trazendo como prova notas fiscais por ela emitidas. No PERDECOMP, com demonstrativo de crédito de final 4732, e na DIPJ 2007, foi informado que este valor seria de 729 mil. Vê-se, pois, não haver precisão sobre os valores retidos. Para dirimir a dúvida, cabia à empresa trazer elementos probatórios que não se resumissem a notas fiscais, devendo ter juntado a escrituração contábil, livros-razão e diário do período, bem como extratos bancários que demonstrassem os valores líquidos efetivamente recebidos. Ressalte-se que no procedimento da compensação, na fase contenciosa, é ônus do contribuinte comprovar a liquidez do seu crédito, cabendo à administração tributária analisar o conjunto probatório oferecido. Diante da falta de provas mais consistentes, há que se seguir a presunção de fé pública da autoridade administrativa, que afirma textualmente que foram reconhecidos 706.982 de IR-fonte, e não os valores alegados pelo contribuinte. Assim, entendo que não há o que prover neste ponto, mas estou propondo aqui, Paulo, que a gente discuta esse tema. Eu estou entendendo aqui que ele não conseguiu provar, mas eu não sei qual é a visão dos colegas a respeito, antes da gente ir para o próximo. Alguém quer debater isso daí? Não, está tranquilo? Tranquilo? Então. O próximo item é a divergência do valor de 857 de IR-fonte. A segunda controvérsia reside sobre o valor de 857, que resultaria da diferença entre 1.108, valor total de retenções de IR-fonte, e 251, valor reconhecido pelo despacho decisório. O relator da decisão recorrida afirma o seguinte: para enfrentar a controvérsia quanto ao valor de uma diferença de R$ 857, consultei o sistema DIRF e verifiquei que a fonte pagadora, CNPJ número tal, empresa tal, informou o IR-fonte de R$ 251, de modo que não há qualquer IR-fonte adicional a considerar. A nota fiscal apresentada, de folhas tais, emitida em 17 de setembro de 2006, com vencimento... Aí eu já li esse trecho, né? Então, volto agora para o texto do meu voto. Na mesma linha de entendimento, embora a DIRF não conste dos autos, há de se conceder presunção de veracidade ao que informa a autoridade julgadora em sua decisão. Assim, observa-se que nas DIRFs consultadas não se encontrou a retenção do valor de 1.108, mas apenas 251, para a citada fonte pagadora. Dessa forma, segundo a decisão recorrida, não subsiste a diferença alegada pela empresa, no valor de R$ 857. Para comprovar o alegado, a recorrente retoma o argumento da manifestação de inconformidade, aludindo às notas fiscais juntadas com aquela defesa. Ocorre que o confronto entre tais notas e a DIRF foi feito pela DRJ, conforme se percebe do trecho transcrito. Para rebater este fato, a empresa deveria trazer com o recurso voluntário outras provas que pudessem refutar o argumento da decisão recorrida, mas não fez. Por tal motivo, entendo não haver o que prover também sobre este ponto do recurso. Ok. Pode ir para o próximo? O próximo item da transferência PERDECOMP entre processos. A terceira e última controvérsia reside na transferência das DECOMPs de final 0518 e 3028, transferidas do processo de final 23, também de minha relatoria no CAF, e que passaram a constituir débito da empresa, uma vez que não remanesceu crédito para o período do terceiro trimestre de 2006, período este que foi objeto da compensação tratada nestes autos.
Argumenta a recorrente que as garantias do contraditório e da ampla defesa teriam sido violadas, porque o despacho decisório referente a este processo não cuidou das citadas DECOMPs, tendo se limitado a homologar integralmente os PERDECOMPs de final 9066, 4732 e parcialmente a PERDECOMP de final 6738. Com razão a recorrente neste ponto. Realmente, despacho decisório na compensação formaliza o ato resultante do respectivo procedimento, que pode ser a homologação total ou parcial da compensação. No caso, as DECOMPs analisadas tiveram por objeto os valores de crédito e débito informados nos respectivos documentos. A transferência de DECOMPs de um processo para outro implicaria exigir da DRF que analisasse os seus elementos constitutivos e sobre eles enunciasse um despacho decisório respectivo. Não foi o caso dos autos. A DRJ transpôs DECOMPs que foram objeto de outro processo para este, sob a alegação de que, no processo de origem, o saldo negativo que deveria ser objeto da compensação se referia ao segundo trimestre de 2006 e não ao terceiro trimestre, sendo este último o que figurou como período nas DECOMPs transferidas. Em verdade, tentou a DRJ transpor tais DECOMPs para outro processo porque haveria coincidência de períodos, ou seja, o terceiro trimestre de 2006. No entanto, neste processo, apesar de tratar de saldo negativo apurado no terceiro trimestre de 2006, as DECOMPs analisadas são outras, de modo que as DECOMPs transferidas restaram carentes de qualquer análise por parte da autoridade lançadora. Assim, entendo que, de fato, não se pode aproveitar o presente processo para deixar de reconhecer eventual crédito da recorrente e, com efeito, constituir crédito tributário de compensação não analisada pela DRF. Neste ponto, entendo que o recurso merece ser provido. Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento parcial para excluir do dispositivo da decisão recorrida a exigência dos valores decorrentes das DECOMPs de final 0518 e 3028. O relator está dando parcial provimento, né? Ele não está reconhecendo nenhuma parcela adicional de crédito, mas está excluindo a exigência dos débitos contidos nessas duas DECOMPs aí que vieram de outro processo administrativo. Fala, Gustavo. Se eu entendi realmente, o que aconteceu, a DJ jogou para cá e ignorou que isso tinha que ir para a DRF para analisar, beleza. Mas seria o caso simplesmente, seria o caso de anular, né? Talvez cosmético não tenha um efeito prático, mas o fato é que não houve violação para defesa, o pedido não foi apreciado. Ainda que o crédito descrito nela seja o mesmo, o fato é que ela não foi apreciada pela DRF. Você pulou uma instância. Seria nulidade parcial do acordo, na verdade, né? Porque na verdade, é que maluquice, não sei. Porque ele não poderia ter transferido para este processo. Ele teria, talvez... Ele teria transferido, mas ele precisava fazer um despacho decisório. Ele tinha que ter remetido para a unidade de origem. Inaugurar, pelo menos em relação a essas duas, quer dizer, causaria um tumulto processual. O melhor seria transferir para outro processo administrativo e aí começar tudo. Só porque me causa um pouco de desconforto. Realmente, você está lá no outro processo. Não, você está certo, isso aqui não é daqui não, é do outro processo. Não pode cobrar aqui não, aí vem para o outro processo. Não, aqui você não pode cobrar também, não. Não pode cobrar aqui, assim, ele teria que analisar novamente essas questões. Analisar, a autoridade administrativa, que é a competente, analisar. A DRJ não pode aproveitar, apesar de ser o mesmo crédito, mas ela não pode aproveitar uma análise já feita em relação a outras declarações de compensação e simplesmente cobrar, né, sem a autoridade administrativa ter se pronunciado. Mas vamos ver aí que o Sérgio e a Andréa pediram a palavra. Eu só estou achando muito estranho, porque eu entrei nos dois processos, os dois despachos decisórios são eletrônicos. Então, o despacho decisório eletrônico colocou o crédito erradamente no... Quer dizer, o crédito era do segundo trimestre, colocou juntou com o terceiro. Estranho isso. Errado lá na indicação do crédito. Às vezes acontece isso. O contribuinte erra e aí o sistema pega. Né? Se o contribuinte errou, aí já não é. Aí já é. Porque o outro ponto que eu queria levantar é o seguinte:
o que se analisa em um processo e outro é o crédito. As decompes em si são meramente os débitos que vão ser compensados pelo crédito. Então, eu não vejo prejuízo do contribuinte de passar de um processo para o outro, ainda mais se for por erro, derivado do erro dele, porque... Mas, assim, o que se analisa no processo, na verdade, é a compensação informada na declaração de compensação, né? Aí, por uma norma da Receita, todas as declarações de compensação relativas ao mesmo crédito devem ser reunidas em um único processo, né? Porque você vai analisar justamente, você vai analisar o crédito daquele período e aquela decisão aproveitaria a todas as declarações de compensação. Mas o despacho decisório tem que se pronunciar em relação à declaração de compensação específica. Porque, por exemplo, se o contribuinte depois apresentasse uma outra declaração de compensação relativa àquele mesmo crédito, esse despacho decisório não valeria para ela ainda. Então, assim, o despacho decisório tem que identificar sobre o crédito que ele está analisando, mas sobre quais as declarações de compensação que estão incluídas naquela análise. Eu entendo que é uma formalidade necessária, apesar de que não tem nenhum prejuízo para ele, porque a análise do crédito, que é a substância da coisa, não vai mudar em nada, se a decomp estava ali antes ou não, né? Porque o crédito é o mesmo que vai ser analisado. Mas assim, considerando que, pelo menos nessa turma aqui, tem prevalecido o entendimento de que a análise é uma análise geral, de toda a declaração de compensação, de tudo que está incluído ali. Então, agora, quer dizer, eu só consigo ver essa alocação errada da decomp no outro processo como consequência de um erro do contribuinte, né? Mas assim, isso foi reconhecido pela autoridade, né, julgadora. Foi reconhecido lá no outro processo. Deveria ter voltado para a DRE, faltou uma decisão, suprimiu-se uma instância, né? Foi isso que aconteceu. Andréia. Era exatamente o que eu ia comentar. Eu acho que o correto seria a DRJ ter baixado em diligência. Ela identificou o erro, né? Então, ela deveria ter baixado em diligência esses dois processos para poder corrigir. E depois, se fosse o caso, voltar a julgamento. Aí eu até concordo com a colocação do Gustavo, que nesse caso talvez fosse melhor uma nulidade parcial. Eu nunca vi essa história de pegar um PRDCOMP e transmitir para outro processo. Quem pode fazer isso é a DRF que jurisdiciona. A DRJ não poderia, né? Mas se não houve decisão, de primeiro da DRF, não se poderia dar aqui, por exemplo, provimento parcial para retornar para a DRF para julgar o mérito dessas duas decomps? Que não foram... Eu acho que vai estar causando um tumulto, porque em relação às decomps que já estavam nesse processo originalmente, o processo administrativo encerra aqui, acabou. Mas esses dois decomps estão no livro. Se a gente retornar isso daí, a gente vai estar começando uma discussão nesse mesmo processo em relação àquelas outras. Então, assim, o melhor é reconhecer que essas decomps não estão abrangidas pelo despacho decisório, e aí a unidade poderia, eventualmente, analisá-las, né? A gente sabe que vai ter o caso aí do prazo, mas aí é problema dela, né? Mas eu acho que não tratar nesse processo aqui, não trazer isso para esse processo. Esse processo acaba agora, com a nossa decisão. Gustavo, você queria falar outra coisa? Que a Andréia tocou no assunto, aí ela acabou. A minha questão é aquela, eu só acho que é prudente a gente colocar que há uma nulidade por incompetência da DRJ e se pronunciar sobre essas duas compensações, já que não houve despacho decisório. É só para não ficar parecendo assim, não, lá você não pode cobrar, não, aqui também não pode. Fica um trem esquisito, são minerias aí, mas é incompetência e é essencialmente direito de defesa, porque... Sim, os dois. É porque, na verdade, quem está proferindo, ao fim de contas, o despacho decisório é a DRJ. Isso. Entendeu? Entendeu isso? A decisão é a mesma, sua. Mas assim, eu acho que isso é a nulidade parcial, né, do acórdão, quando ele se refere a essas decomps. Ok? Tá tranquilo? Como não houve nenhum exame dessas decomps, elas não, quer dizer,
já foram homologadas tacitamente, não tem jeito. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós estamos decidindo, então, decidimos alguma coisa já? É nulidade parcial da decisão recorrida? Isso. Seria a nulidade parcial da decisão recorrida no que ela se refere à exigência desses débitos aí, né, dessas duas decomps. É porque o relator não falou em nulidade, então ele vai alterar. Estou alterando, Ricardo. Como que fica? Desculpa. Eu vou colocar aqui para ver se a gente concorda. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em reconhecer a nulidade parcial do acórdão recorrido e, consequentemente, em dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do relatório e votos do relator. Desculpa a pergunta aqui, mas sobre aquela outra questão que o Cleuson analisou, para manter não se fala nada, então. Aqui não. Não, a gente só precisa dizer o que é que a gente está dando provimento parcial, né? Não precisa dizer que consequentemente, a outra parte está negada, né? Tá certo. Obrigada. Ok? Então vamos lá. Perder conta é uma maravilha. 94. É ótimo esse assunto, né? Perder conta. Esse item 94, ele é um paradigma dos itens 95 a 97. E aí, eu só respondendo aquela questão que foi levantada ontem, sobre você mencionar o lote no relatório, e aí depois eu me lembrei que, assim, isso aí vai causar um problema lá na formalização dos acordos repetitivos, porque esse relatório aí, ele é aproveitado lá, entendeu? Vou excluir, então. Não, realmente não deve haver essa menção aí. Se você quiser fazer alguma menção para identificar o processo especificamente, né, você pode falar em relação ao CREP, em relação ao período, algum ponto só para particularizar, se quiser. Isso daí pode ser alterado nos outros. Mas esse primeiro parágrafo aí, ele causa complicação para os acórdãos repetitivos. Beleza. Vou excluir desse aqui e dos outros. Pode ir para o 94, então? Pode ir. Bom, esse aqui, então, trata-se de recurso voluntário, é um paradigma, né? Interposto contra a decisão da RJ, que considerou improcedente manifestação de conformidade apresentada pela empresa indicada acima. Em síntese, o caso versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ, composto por IR-fonte, em que o despacho decisório reconheceu parte das retenções indicadas no PERDECOMP, resultando em redução do valor do saldo negativo. Em razão dessa redução, não houve crédito suficiente para compensar os débitos informados. A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando que teve efetivamente retido IR-fonte nos montantes originalmente indicados. A DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade sob o fundamento de que não foram juntadas provas suficientes para comprovar a alegada retenção. A empresa interpôs recurso voluntário que se limitou a informar que a recorrente, vou trocar aqui para evitar repetir a empresa, né, que a recorrente requereu recuperação judicial e, com o deferimento da medida, todos os débitos da empresa deverão ser suspensos, inclusive os de natureza tributária. É o relatório. Ok, pode passar para o voto. Recurso é tempestivo, estou admitindo. A recorrente não arguiu preliminares, de modo que possa analisar as razões recursais de mérito. Em síntese, a controvérsia se resume ao não reconhecimento de R$ 1.123 de IR-fonte, que, segundo a recorrente, teriam sido retidos e que não foram considerados no despacho decisório que homologou parcialmente a compensação. Com a homologação parcial, não houve crédito suficiente para compensar os débitos indicados no PERDECOMP, resultando em um crédito tributário de R$ 9.711. De acordo com a decisão da DRJ, a empresa não teria razão porque, consultada a DIRF, não se encontrou o alegado valor de retenção. Ademais, a empresa
não juntou com a manifestação extratos bancários que pudessem comprovar o recebimento líquido dos valores. Assim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o despacho decisório. No recurso voluntário de folhas, a empresa não impugnou o ponto controvertido, limitando-se a informar, como fato superveniente, que a Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo deferiu pedido de recuperação judicial em favor da recorrente e, segundo decisões do STJ, transcritas no texto da peça, o deferimento de tal medida suspenderia também os processos de execução fiscal em curso, movidos contra a recuperanda. Com base nesses fundamentos, pede, abre aspas, seja suspensa qualquer ordem de ajuizamento de execução fiscal em face da recorrente, sob pena de comprometer o andamento do processo de recuperação judicial, fecha aspas. Junta com o voluntário os documentos constitutivos da empresa e cópia da petição inicial de recuperação judicial e da respectiva decisão que deferiu o pedido. Em que pesem os julgados citados na peça, a decisão juntada aos autos não emite qualquer ordem para este CARF no sentido de suspender o processo em curso. Além disso, o pleito da empresa no recurso voluntário não pode ser atendido porque a este órgão julgador não compete controlar o ajuizamento ou não de execuções fiscais, função esta, no caso dos tributos federais, atribuída à Procuradoria da Fazenda Nacional. Ressalte-se que o objeto deste processo administrativo é tão somente decidir se o crédito tributário postulado pela empresa recorrente procede ou não. Eventual cobrança judicial do crédito tributário constituído, a partir de saldo devedor de compensação parcialmente homologada, como no caso, foge das atribuições deste Conselho Administrativo. Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento. Eu acho que aqui é a mesma coisa do item 92, né? Paulo, eu acho que aqui tem um fato superveniente que ele traz ao conhecimento do colegiado, que é a decisão lá da Justiça de São Paulo, que reconheceu a recuperação judicial dele, deferiu a recuperação judicial. Então, eu estou tratando aqui como um fato superveniente que ele queria que o colegiado analisasse, mas foge das nossas decisão. Ele não ataca a decisão. Não. Né? Então, assim, se ele não ataca a decisão, não tem objeto. Se ele não ataca a decisão e o fato que ele traz não é da nossa competência, deixa eu ver o Gustavo aí, o que ele acha. Não, eu ia falar exatamente isso. Mais que ele não atacar a decisão, e de fato ele não ataca, toda a sua argumentação aqui, Cléo, no sentido que nós não somos competentes. Incompetência não pode conhecer do recurso. A questão é que não. Assim, eu acho que dá para manter o voto. Eu só acho que não é de conhecer. Acho que você pode manter essa estrutura, a argumentação que não conheço por falta de competência, e também entre aspas, eu sei que vocês não gostam de usar essa expressão, mas o trânsito em julgado da decisão do acórdão da DJ. Ou então a preclusão em relação à matéria da instância. Eu tive também essa impressão inicial, mas o que me fez aqui chegar a essa conclusão é que, de fato, o que ele pretende com esse recurso voluntário é demonstrar para o colegiado que tem um fato novo. Mas um fato novo não tem nada a ver com a competência. Que ele entende prejudicial à continuidade do processo dele. Mas ele se equivoca. Não, tudo bem, é um fato novo, eventualmente pode impedir a cobrança dos débitos, mas é uma matéria que não é da nossa competência. Então, ele tem que arguir isso lá perante a autoridade administrativa. O que é que importa a gente aqui? Ele se insurge contra a decisão recorrida? Não. Então, não há objeto no recurso dele que seja da nossa competência. Não sei se é a impressão de todos aí. Entendeu? Mas se você quiser manter sua posição, sem problema, gente. Aqui eu acho que eu tenho esse entendimento aqui, né, que eu acho que a gente tem que dar uma decisão de mérito, né, para o contribuinte. Essas decisões de cunho meramente processual, eu acho que elas têm mais um caráter, assim, excepcional, mas eu entendo as razões aí dos colegas, mas eu acho que ainda continua na nossa competência, porque o que ele está discutindo aqui
é tributo federal, só que um fato que seria impeditivo da continuidade do processo. Nós temos que esclarecer a ele que nós não temos essa competência. Para fazer esse esclarecimento, eu tenho que conhecer do recurso dele e negar provimento no mérito. Mas eu vejo assim. Certo. Não, tranquilo. Vamos ver aí como é que o colegiado vota. Ricardo. Eu que adoro essas questões processuais, fiquei com a bomba agora aqui, né? Sinceramente, eu não tenho aí muito a contestar ao que o Cléo acabou de falar, mas tentando ser coerente com o que a gente votou aí naquele caso anterior, eu também entendo que, olha, o cara quer discutir o débito, a cobrança do débito. A cobrança do débito não é com a gente aqui. Só lamento. Então, eu vou abrir a divergência para ir na linha aí do que o Gustavo e o Paulo falaram. Gustavo. Eu vou com a divergência, com a devida vênia ao Cléo. André? Eu também peço vênia ao Cléo, mas eu acompanho a divergência. Flávio? Presidente, também pedindo divergência ao Cleuso, eu vou com a divergência. Sérgio? Está sem som, Sérgio. Desculpa, também acompanho a divergência. Fabiana? Eu também vou acompanhar a divergência. Eu também vou acompanhar a divergência, Cleuso, eu entendo aí os seus... Assim, eu entendo até que todo o seu voto, como disse Ricardo, vai ser só uma questão de modificar a posição, né, porque o que você escreveu já justificaria exatamente o não conhecimento, né. Então, acordam os membros do colegiado por maioria de votos e não conhecer do recurso voluntário, os termos do relato, aliás, não conhecido do recurso voluntário, vencido o conselheiro Cleuso, relator, que conhecia do recurso para negar provimento. E alguém vai precisar ser designado como redator. Gustavo? Conselheiro Gustavo. Gustavo, não é só você que tem o 7-1. Mas eu ostento a bandeira de ter o maior número de 7-1. Já daqui a pouco meu nome vai ser Gustavo Guimarães de Melo da Fonseca. Tem uma O voto vencido, que nem era o Celso de Melo. Tem uma música do Caetano Veloso que é muito própria para o momento, que ele diz assim: é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar. Depois que o Gustavo sair, quando a turma se mantiverem, vão destituir o troféu Gustavo para quem recebeu 7-1. Isso, mas por enquanto ele é o vencedor, né? Então esse resultado daí ele vai ser replicado para os itens 95, 96 e 97. E aí nós vamos para o item 98, recorrente remédio farmacêutico. Primeiro, o Gustavo é o relator. Está com o áudio aberto, Cléo. Bom, gente, esse é mais um processo de compensação desses completamente insanos, loucos e esquizofrênicos. Então, aqui eu peço vênia, eu vou ler, o processo é confuso, não adianta que eu não estou conhecendo o recurso, mas vocês vão entender por quê. Cuido feito de diversos pedidos para declarações de compensação transmitidas eletronicamente pela requerente, objetivando o reconhecimento de um direito creditório. Oriundo do saldo negativo do CSLL apurado no ano de 2001, no valor de 174 mil. Saldo diga seria composto por estimativas pagas e retenções. Os valores estão aí. Os decômputos objetos da demanda receberam os seguintes números. Ao apreciar os pedidos acima, a DRF de Campinas confirmou integralmente a parcela do crédito relativa aos pagamentos e apenas parcialmente os valores relativos à CSLL retida por fontes pagadoras, o valor de tanto. Despacho reconheceu o direito creditório de 172 mil, que, entretanto, pelo que expôs a unidade de origem, foi suficiente para compensar tão só os débitos informados na PDCOMP indicadora de número tal e parcialmente aqueles descritos na DECOMP de número tal. A empresa opôs sua manifestação de conformidade, por meio do qual, em resumo, concordou com o valor do saldo reconhecido pela DRF, mas destacou que teria incorrido em erro ao transmitir a DECOMP inicial de número tal e, adicionalmente, as DECOMP subsequentes, essas aí de números.
Objetivamente, esclareceu que teria pretendido a recuperação de saldos negativos de 2000 e 2001, veiculados no mesmo pedido. E, à luz desse equívoco, teria retificado a decompra inicial para reduzir o valor do crédito, abarcando, assim, apenas o crédito oriundo, só mudar isso. O valor oriundo daquele último ano calendário. Cadê o botão? Só um minutinho, gente. Explicou no outro giro que o saldo de 2000 já havia sido utilizado para quitar as mesmíssimas obrigações confessadas às decompras cujo cancelamento pretende, quais sejam os débitos confessados em DCTFs relativos ao segundo, terceiro e quarto trimestres, inclusive teriam sido quitados em parte por DAF, de 2002, tá? De 2002. Em linhas gerais, teria promovido a compensação sem processo a que alude o artigo 14 da IN 21, e assim teria confessado em duplicidade via decompra e via DCTF, o mesmo débito já, vale reprisar, parcialmente pago em dinheiro. Passou, então, a destacar outros equívocos que teria cometido, normalmente no preenchimento de suas DCTFs, entre eles a indicação do saldo negativo de 2001 para a quitação das obrigações relativas ao segundo, terceiro, quarto trimestre de 2002, quando deveria constar o uso do saldo oriundo de 2000. No outro giro, especificamente quanto ao quarto trimestre de 2002, sustenta que teria indicado, com engano, a forma pela qual teria quitado as obrigações ali confessadas. A pedido do DCTF, teria informado a quitação da importância de 69 mil por compensação e o restante em 50 mil por DAF, quando, em verdade, pelo que sustenta, seria o contrário, 69 mil por DAF e 50 por compensação. Ao final, Frises pediu apenas a anulação dos débitos apresentados no presente processo. Ao se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Salvador, de início, cravou a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao montante efetivo do crédito passivo de compensação oriundo do saldo negativo de 2001. Isto é, como a empresa concordou com a apuração feita pela unidade de origem, o valor de R$ 172 mil não seria objeto da lide, e assim, as compensações homologadas, total e parcialmente pela DRF, seriam definitivas. A discussão ficou, então, centrada tão só, como afirmou o colegiado da COR, no débito remanescente após a homologação parcial da decompra de número X e dos débitos objetos das demais decompras que não foram homologadas. E sobre isso, o acordo recorrido, num primeiro momento, atestou a ocorrência efetiva das compensações sem processo, com o uso do saldo negativo de 2000, quanto aos mesmos débitos que haviam sido objetos das decompras não homologadas, segundo e terceiro trimestre de 2002, estimativas mensais da CCLL devidas, assim, nos meses de junho a setembro de 2002, com vencimento até dia 31 deste último mês. Por conta disso, cancelou os débitos informados das decompras tais. Então, aí, essas três. Quanto ao quarto trimestre, a despeito de confuso neste ponto, o acordo, a despeito de confuso neste ponto, o acordo, ter-se-ia considerado. Nossa, está tudo errado aqui. Caramba. Ter-se-ia considerada a inocorrência de compensações sem processo. Sim, as decompras que veiculavam débitos relativos aos meses compreendidos naquele período não poderiam ser canceladas pura e simplesmente. Nada obstante, e mesmo tendo a então impugnante afirmado que o saldo negativo de 2000 teria sido utilizado para a realização apenas de compensações sem processo, a DRJ decidiu por examinar o crédito oriundo deste último ano calendário, afirmando que o citado saldo conformaria o valor de R$ 202 mil e não 305 mil, este último apontado pela empresa em sua DIPJ do exercício 2001. Em face dessa redução, e após considerar que os débitos confessados por meio das decompras de números tais, que trazem um débito relativo a setembro com vencimento em outubro, e a outra vinculando um débito feito ao mês de outubro, foram quitadas extemporaneamente. Decidiu por homologar parcialmente a primeira e por manter a não homologação da segunda. Caos total. Aí a emenda. A recorrente foi certificada, apresentou um recurso em que objetivamente discutiu apenas o saldo negativo de 2000 e afirmou que o valor do crédito oriundo deste período seria, de fato, de 305 mil, em contraponto ao montante de 212, reconhecido pela DRJ. Pediu, assim, o reconhecimento de um direito creditório adicional no importe de 92 mil e a homologação integral das decompras de números tais e tais, que são essas que ficaram aí pendentes. É o relatório. Eu vou esclarecer melhor a razão. Só uma questão. O que quer discutir agora aqui é o saldo negativo de 2000. Vamos lá, Gustavo. Antes do chamamento do processo à ordem, antes desse relator se pronunciar, se quer sobre a admissibilidade do recurso,
é essencial que a balbúrdia absurda verificada no feito seja saneada, até para que meus pares possam entender os limites da LID e a patente inadvertida inovação verificada tanto no acordo recorrido como no próprio recurso voluntário. Olha que a empresa interessada transmitiu originariamente um decômpito de número de final 3805, em que, pelo que afirma, descrevia crédito oriundo dos saldos negativos de 2000 e 2001. Como o saldo negativo de 2000 já havia sido utilizado no passado para a quitação de obrigações relativas aos meses de abril a outubro de 2002, socorrendo-se aí da já tratada compensação de processo, promoveu, então, a retificação daquela última declaração por meio da decômpito, suprimindo, assim, o crédito relativo ao saldo negativo de 2000. Vocês querem que eu leia isso tudo? Porque o que eu estou fazendo, no final das contas, é simplesmente não conhecer. Porque ele embarcou. A DRJ fez uma loucura sem precedentes. Ela pegou um crédito de outro período que não estava na decomp dele inicial e trouxe para cá para compensar, como se estivesse fazendo isso de ofício. Aí o contribuinte, que ele fez? Muito marotamente falou, opa, que beleza, eu já tinha desistido disso aqui, mas já que o cara me deu xoxo, embarcar nessa brincadeira. E veio pleiteando o reconhecimento desse direito de história de 2000 aqui. Eu não estou conhecendo o recurso. Vocês querem que eu leia? Aí eu coloco no final. Colocados os pontos nos is, fica evidente no caso que, a despeito de tempestivo, o recurso não pode ser admitido justamente por veicular tão só pedidos que nunca foram objeto de litígio. O crédito relativo ao saldo negativo de 2000 foi retirado da decomp original por meio de declaração retificadora, e outros sim, contra os quais a empresa não respeitou os limites constantes dos artigos 14 e 17 do decreto 7235. Diante dos postos, por não conhecer o recurso voluntário. Que confusão. Não, total, bicho. Eu fui lendo, custei para entender. Eu ia chegar nessa conclusão, né? A verdade é essa, até entender o que está acontecendo. Aqui na prática também haveria uma nulidade aí, né, Gustavo, dessa decisão da... Eu pensei nisso, sabe, Paulo, mas veja bem, nesse ponto, o acordo da DDJ foi favorável ao contribuinte. Né? Então, eu declaro uma nulidade sem prejuízo para o contribuinte. Porque houve inovação, sim. Ela pegou aquele crédito 2000 e trouxe para cá, mas ela não poderia ter feito isso jamais. Até coloco aqui mais no final do voto. A única coisa que a DRJ tinha que ter feito era, olha, não cabe essa discussão aqui. 2000 acabou, esses débitos eu aqui eu não posso cancelar, porque não tinha mais declaração sem processo na época em que eles, quanto ao período em que eles abrangem. Esses créditos são posteriores a outubro de 2002, quando já estava em vigor a 10637, ou no caso a MP66. Isso eu explico aqui no corpo. E curiosamente a única coisa... A gente uma nova confusão aí no processo, né? Porque ela homologou uma parte, provavelmente isso no sistema já foi feito. Assim, E ele mesmo só poderia discutir aqui o seguinte, não, cara, se era possível ou não a compensação sem processo, o fato é que eu compensei. Caberia você, DRJ, lançar e não virar para mim dizer que eu não tenho direito. Era o máximo que ele poderia discutir aqui. Ele não poderia pedir aquele crédito para cá. Ele mesmo abriu mão dele lá embaixo. Ainda na decomp original. Todos estão confortáveis com essa decisão de não conhecer do recurso? Sim. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário nos termos do relator e voto. O relator. Podemos prosseguir. Item 99, recorrente Expresso Palmares, relator conselheiro Cleucio, também é um processo paradigma do item 100. Pode começar. (99), né? Bom, então aqui eu fiz aquela observação do lote, mas eu vou excluir, tá? Então, trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra a decisão da DRJ, que considerou parcialmente procedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa. Em resumo, o processo se refere à exigência de multa de mora incidente sobre o débito, porque a empresa transmitiu PDComp em data posterior ao vencimento do débito compensado. De acordo com a DRJ, na compensação, a data da transmissão do PERDECOMP corresponde à data do pagamento do débito compensado. Assim, o débito deve ser atualizado até a data da transmissão. Quando o crédito indicado no PERDECOMP for inferior ao débito atualizado, considera-se a parte não coberta pelo crédito
como não paga e, consequentemente, sujeita à incidência de multa moratória nos termos da legislação de regência. A recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em resumo, que o crédito decorreu de pagamento de tributo recolhido em valor superior ao devido. O débito, por sua vez, venceu posteriormente ao recebimento do tributo pago indevidamente. Dessa forma, não houve prejuízo ao erário, pois, no momento do vencimento do débito, os valores pagos indevidamente estavam de posse da fazenda. Assim, aplicando-se a atualização monetária sobre o crédito, o valor deste seria suficiente para pagar o débito no valor apurado até a data do seu vencimento. Acrescentou que a legislação de regência da compensação não prevê a incidência de multa moratória sobre o débito vencido antes da data da transmissão do PERDECOMP, o que feriria a legalidade. O relatório. O voto? Pode ir para o voto. Recurso é tempestivo, preenche os requisitos, portanto, deve ser admitido. Conforme relatado, a controvérsia reside na irresignação da empresa contra a decisão da DRJ, que calculou multa moratória nos termos do artigo 61 e 74, parágrafo 14 da Lei 9430, combinado com o artigo 28 da IN 460 de 2004, vigente à época dos fatos. A legislação em questão prevê o seguinte, aí eu reproduzo aqui os dispositivos, já é de conhecimento do colegiado. A compensação foi tratada no processo administrativo de final 26, tendo sido formados os presentes autos para o processamento do recurso voluntário referente tão somente à multa, e que ora se analisa, sendo os autos do processo de compensação apensados a estes. Conforme a decisão da DRJ, a empresa transmitiu o PERDECOMP em 29 de setembro de 2006, para quitar um débito vencido em 31 de 3 de 2006. Assim, sobre o débito deve incidir multa e juros moratórios. Isso porque o PERDECOMP foi transmitido posteriormente ao vencimento do débito. Neste caso, o sistema eletrônico faz o cálculo de atualização do débito, devendo o crédito ser suficiente para compensá-lo. No caso dos autos, embora a unidade da Receita Federal que analisou a compensação tenha reconhecido o crédito, apurou-se que o seu valor atualizado era inferior à atualização do débito até a data da transmissão da PERDECOMP, uma vez incluindo-se multa, juros moratórios, nos termos da legislação citada. A empresa contesta a incidência da multa de mora, alegando que o pagamento indevido se deu antes do vencimento do débito, e que não existe previsão na Lei 9430, de 96, de que deve incidir multa de mora sobre o valor do débito compensado no período do seu vencimento, até a data da transmissão do PERDECOMP. Sem razão à empresa. A compensação se define como uma forma de extinção do crédito tributário, débito da empresa, em que são contrapostos o crédito de que a empresa é titular com o seu respectivo débito. De acordo com o sistema de compensação, por meio de PERDECOMP, a declaração de compensação transmitida pelo contribuinte extingue o crédito tributário, débito da empresa, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Aí eu transcrevo aqui o artigo 74. O sistema de compensação, na forma do parágrafo 2º transcrito, existe desde a sua introdução realizada pela Lei 10.637 de 2002. Veja-se que a compensação em questão data de 2006, portanto, sob a vigência do citado sistema de DECOMP. Assim, ao transmitir a declaração compensatória, o contribuinte indica o crédito e o débito que pretende ver extintos, isto é, compensados. Se o débito venceu antes da data da transmissão, sobre este devem incidir os acréscimos legais a que se refere o artigo 61 da Lei 9430 de 96, o que inclui a multa de mora. É assim porque a DECOMP possui a função de extinguir o crédito tributário pela compensação na data em que a fazenda é cientificada da operação compensatória, o que ocorre com a transmissão do documento pelo sistema eletrônico. Desta forma, é lícita a conduta da fazenda em aplicar os índices legais de multa e juros sobre o débito vencido antes da transmissão
antes da data da transmissão do PERDECOMP, como decorrência lógica do significado jurídico da compensação tributária, que, ao mesmo tempo em que devolve ao contribuinte um débito, extingue o crédito tributário devido. A tese da empresa de que não haveria prejuízo à fazenda no caso concreto, porque antes do vencimento do crédito tributário, a empresa teria pago indevidamente outro tributo, não se sustenta, pois, até a data da compensação, o crédito tributário, débito da empresa, não havia sido pago ou compensado. Dito de outro modo, o crédito do contribuinte não estava vinculado para compensar o débito. A jurisprudência do CARF tem entendido que é cabível a incidência de multa e juros moratórios no caso em que a DECOMP é transmitida depois do vencimento do débito tributário. Nesse sentido, veja-se por todos o seguinte precedente, é que eu transcrevo um precedente, né, que a ementa vai exatamente nesse ponto. Vocês precisam ler, né? Precisa ler, Paulo? Acho que não, como diria o nosso saudoso presidente Matosinho, acho que é muita vela para um defunto ruim. Então, a tese da empresa de que a regulamentação legal vigente à época, realizada pela IN 460 de 2004, e que vem sendo reproduzidas nas posteriores regulamentações, fere a legalidade, não se sustenta porque a previsão legal da multa de mora consta do artigo 61 da Lei 9430 de 96. A IN tão somente regulamenta o interstício entre o vencimento do débito e o seu pagamento pela via da compensação. Assim, entendo que não assiste razão à recorrente também sobre este ponto. Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se a decisão da DRJ integralmente. Ok. Então, o relator está negando provimento ao recurso. Todos de acordo? Conseguiu acompanhar aí, né, Ricardo? Você fechou a câmera por um tempo, mas tranquilo. Então, unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Esse é um processo paradigma. A decisão dele se aplica, então, ao item 100 da pauta. E aí nós temos um último processo, dá para fazer aí sem interrupção? Falta um aí. Recorrente Esteve Irmãos, novamente, e o relator o conselheiro Ricardo Marozzi. Mais uma compensação, agora são compensações, né, de crédito de fonte referente ao ano de 2002. O despacho decisório não homologou as compensações declaradas pelo interessado. Manifestação de inconformidade alegou que, muito embora no campo 2 do formulário cite dados do imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras, se refere a pedido de restituição de saldo negativo de imposto de renda apurado no encerramento. Muito embora cite dados de fonte sobre aplicações financeiras, o caso se refere a pedido de restituição de saldo negativo de imposto de renda apurado no encerramento do exercício fiscal ano de 2002. O fato de o pedido de restituição não ter sido preenchido claramente não desconstitui o direito ao crédito. A DRJ não concordou com a pretensão deduzida na manifestação de inconformidade por entender que não se cogita da compensação dos valores de fonte, quando o correto seria compensar saldo negativo, apurado na DPJ. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que houve erro de fato no preenchimento do seu pedido de restituição, junto a extrato da DPJ do ano de calendário 2002, DOC 6, e cópias de informes de rendimentos que teriam originado o correspondente saldo negativo DOC 7. Pugna pela adoção da jurisprudência que aceita retificar a natureza do crédito no pedido quando há constatação de erro de fato. Se necessário, pede que se determine a realização de diligência. Posso seguir? Ok. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A recorrente alega que incorreu em erro ao indicar o crédito no pedido de restituição que primeiramente instruiu o processo, as folhas 01. Somente depois foram incluídas duas declarações de compensação referentes ao mesmo crédito, folhas 09 e 11. Os 154.603, aproximadamente, indicados como créditos do fonte, teriam, na verdade, dado origem ao saldo negativo apurado no período. Para comprovar tal situação, junto extrato da DPJ do ano calendário de 2002 e cópias de informes de rendimento que teriam originado o correspondente saldo negativo. Não obstante, o saldo negativo apurado na ficha 12A da referida DPJ, no valor de 586.162, folhas 80, não confere com aquele indicado para compensação.
Aliás, não consta qualquer valor deduzido a título de imposto retido na fonte naquela apuração, apesar de a ficha 43, está em folhas 81, trazer a informação de que a interessada teria sofrido retenção por parte de diversas fontes pagadoras. Ainda que se possa identificar os 154.603 como uma parcela da totalidade dos valores retidos consignados nos informes de rendimentos juntados com recurso, folhas 82 a 87, não há coincidência desses valores com aqueles informados na já referida ficha 43. Portanto, não se está aqui diante daquela situação em que a jurisprudência do CARF concorda em convolar pedido porque houve mero erro na informação do tipo de crédito, quando o contribuinte informou crédito no montante retido ou pagamento indevido de estimativa, ao invés do saldo negativo do mesmo tributo. Os valores envolvidos são totalmente divergentes. Não há sequer indicação de que os valores retidos compuseram o saldo negativo apurado. Mesmo que se considerasse o saldo negativo informado na DIPJ, não se pode saber se este já teria sido aproveitado e, em caso afirmativo, em qual medida. Tem razão, portanto, a instância ao reproduzir o entendimento da unidade de origem no sentido de que o interessado pretende verdadeira e manifesta inovação no seu pleito original. Start não se pode dar guarida ao pedido. Oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O relator está negando o provimento ao recurso voluntário, né, destacando que não há como fazer aquela convolução que às vezes a gente já admitiu. Alguém discorda? Unanimidade, então. Ok, então, concordam os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E com isso nós encerramos a pauta da sessão das 14 horas do dia 18 de março de 2021. Vamos fazer a interrupção para a gente definir a programação. Pode interromper, Fabiana.